Você sente muito preconceito aqui no Brasil, mais até que lá fora? As pessoas pensam duas vezes em falar bobagem pra mim, né, Fábio Porchat? Não, não é porque é famosa. Não, porque eu sempre nunca levei desaforo pra casa. Eu tive uma mãe avante do meu tempo. Quando eu mudei de uma cidade muito pequena, chamada Serrania, pra Poste Caldas, no segundo dia de aula, eu não pude sair no recreio. Porque o bullying, naquele tempo, o bullying chamava curriola. Então, assim, levou uma curriola tão grande que ela foi chamada na escola pela diretora. E a diretora disse a ela, a senhora sabe que seu filho tem um problema? Isso com quantos anos, desculpa? Eu tinha 8 anos. 8 anos. Ela falou assim, não é um problema, dona Elvira, é a condição dele. E cabe a mim, como mãe, tentar fazer dele a pessoa mais feliz do mundo. Ela disse isso em 72. Caraca. Eu ia fazer 8 anos. E ela sempre brigou muito com família, com vizinho, tudo, pra minha condição. Porque eu não era gay. Eu já era trans, então eu era uma laranja que não era nem mexerica, nem pocã, nem laranja lima, não encaixava na dúzia. Você falava, o que é aquilo? É Maria Gadu, é martinada, o que tá acontecendo naquela... Você não sabia o que é. Ah, não sei, mas vou comer. Eu acho. Tinha um pornô passando e eu notei que o órgão sexual é desfocado. Como é ser a Nani People e viajar pelo mundo todo? Como é que as pessoas te recebem, te olham? É um negócio, é um susto? Você sabe que no exterior eu passo batida? É mesmo? Passo batida. No Japão, você viu? Mas no Japão você não é um... Nada. Japonês? Godzilla, Imagina! Japonês é mais louco que a gente. verdade. Imagina! Passa até por tia-avó, daquelas... No Japão o pessoal aí... Batida. E Tem eu já tô simplinha. tá simplinha, tá sem nada. Porque o japonês é um povo muito doido. É. Não, todas as coisas sexuais que você vê no Japão... Todas as bizarrices que você imaginar. No Japão rola solta. Eu comprei lá no Japão, fui... Tem muita sex shop lá. Eu falei, vamos ver a sex shop. Fui na sex shop e tal, e aí tinha um pornô passando, e eu notei que o órgão sexual do homem e o órgão sexual da mulher É desfocado. é desfocado. Tem blur. Tem blur, porque por lei, no pornô não pode ter. Então o cara tá blur, comendo a mulher, e tem blur. O cara comendo a mulher, ficava o blurzinho, e as mulheres, lá o tesão do japonês é quando a mulher chora. Então os vídeos pornôs, a maioria, a mulher... Chorando. Chorando enquanto o É cara um come. drama, né? Embaçado, a mulher chora. Como é que você consegue? Eles têm uma coisa chamada sunako, que Ah, você eu vai fui. pra conversar. É um lugar que não é um puteiro. Não. Você vai e tem uma mulher que vira sua... Geisha. Sua geisha. Então você entra, a mulher que só ri de você. E a mulher... Você não pode tocar nela. Aí a mulher fica do seu ladinho e ela faz tudo pra você. Se você vai pegar água, ela pega pra você e te dá. Um gremlin. Aí eu saí e senti que tinha uns carros lá de fora com umas mulheres dentro. Aí o cara falou, não, aqui, quem traz os maridos aqui são as mulheres. É louco isso. Uma Então, assim, coisa muito estranha. Eu morei em Londres um tempo, fui fazer intercâmbio, e eu fui com o meu ex na época e eu me sentia meio sem graça, assim, sei lá, de encostar, dar mão, né? Porque aqui a gente tem essa tensão. E a gente chegou no metrô e eu vi 2 caras se beijando assim no metrô, as pessoas passando. Eu falei, gente, ninguém vai olhar, ninguém vai falar nada? Você quase discriminou eles, assim. quase. Gente, cadê? Aqui ninguém vai Nossa, falar ninguém nada. vai- Tem mais de Você tá 70 doido? Não. países onde ser LGBT é crime. Você tá brincando, mais de 70 em 200? Você falou pra mim que você, quando foi pro Japão, não podia ir por Dubai. Por Dubai não Isso pode eu achei por Dubai. interessante. Explica pra Porque gente. eu sou trans, o fato de ser trans em Dubai, você é presa, você não... Só por ser... Você é trans. Mesmo fazendo a conexão? Não, conexão, eu tô em território deles. Tem uma história de umas amigas minhas italianas que foram passear em Dubai. Foram numa São casa, eram trans. Foram numa balada. Descobriram que eram trans. Expulsaram da balada. Chamaram a polícia, ao invés de acudi-las, levou as presas. Só por ser trans. E recolheu o passaporte. Tem Você mais tá de 70 doido? Não. países onde ser LGBT é crime de alguma Você tá maneira. brincando, mais de 70 em 70 países. 200? Tipo, é muita Meu Deus, coisa. 70 é coisa. muito. Que lugares vai- são? Me Tipo fala. assim... Iraque, Arábia Saudita, Irã, com Arábia Saudita, certeza. o Oriente Médio, Oriente Médio. é muito homofóbico. O Egito. O Egito também. Mas é Israel Pra não, ser- que tem parada gay Pra lá. ser mais Israel em Tel objetiva. Aviv. Pra ser mais objetiva, esse negócio de aplicativo de pegação hoje em dia, né? Um amigo meu tava no aplicativo, ele falou com alguém lá desse país. Veio um aviso do aplicativo. Você está se relacionando, tentou contato, Nesse país tem pena severíssima quando... Gente, imagina, você põe O um... próprio aplicativo Pra você mandou, pra não você ficar O esperto. aplicativo criando um Romeu e Julieta aí, Não, né? mas te A dando um família toque, conta. se manca, Loucura. que você vai... Indonésia, provavelmente. Na Índia, por exemplo, eu vi um cara no meio da rua, um cara pelado, deitado no chão, fazendo assim no pau, ó. Ah, é? Tava se masturbando no meio da rua. Fazendo nhoque. Sabia quem... Deve fazer com dois, e todo mundo passava por ele, tipo, normal. As pessoas não julgam, porque assim, vai muita gente pra assistir, que não pratica os fetiches,
Você sentiu muito preconceito? Sente aqui no senti, Brasil? Com essas viagens que eu fiz com o Põe na Roda, principalmente, uma coisa que eu aprendi foi ver que o Brasil é muito menos tolerante do que ele se diz tolerante. A chibata Que aqui você é até- velada. aqui você até pode, assim, a lei não vai te proibir de ser gay, de ser trans, mas você vê que a sociedade te julga muito mais, aponta muito mais o dedo. Do que você for pra São Francisco, você pode ser o que você quiser, assim. Você pode ser... Você foi né, numa homem, feira mulher. sadomaso a céu aberto Em São Francisco. É uma feira fetichista que acontece desde a década de 80. É a Folsom Street Fair, a maior feira fetichista do mundo. É na rua e tem pessoas de todas as idades, isso é muito legal. Tem uma foto maravilhosa, um senhor pelado, um velho assim, pelado assim, no meio da rua sentado assim. Eu ficava olhando aquilo. Gente fantasiada de cachorro, que o fetiche é se comportar que nem cachorro, outro fantasiado de cavalo, submisso, a esposa aí. A gente entrevistava. As fotos... Todos os Mas o tipos de curioso é que é fetiche. aberto, né? Não é uma lojinha Não, mas que você sabe como entra aconteceu? escondido, Na assim. década de 80, começou lá, né? A polícia fechou todos os bares e saunas gays. Aí os gays de São Francisco falaram, é assim? Então a gente vai fazer a festa na rua. Que maravilha. E aí os héteros vieram junto e tal. E hoje é uma festa que tem hétero, tem gay, lésbica, todo Mas mundo. não é muito mais exibicionista que realmente carnal? Mas tem uma O afronta ali que também foi é um boa. fetiche, né? Tem pessoas que Cara, gostam de vocês querem mostrar. botar a gente no gueto, nós vamos Mas pra rua. as pessoas não julgam, porque assim, vai muita gente pra assistir que não pratica os fetiches. Mas se fosse aqui, com certeza ia ter evangélico apontando o dedo, dizendo que isso é... E lá não, tipo, a gente que vai pra assistir, não faz, mas tá de boa, você faz, legal. Imagina eu, uma trans, numa casa swing. Ela tá com todas as pulseirinhas azul, vermelha. Eu tava com o cenário Ela piscando tá de parecendo uma perto. coisa africana, que a pessoa com o pescoço aqui na Sabe aquele negócio na rodovia que tem aquela coisa luminosa? Vem em mim, aqui, aqui. Lá, eles têm os benefícios mais bem pagos, são os mendigos mais bem Benefícios pagos. sociais. Os benefícios sociais. Talvez São Francisco seja uma das cidades mais conhecidamente gays. Só não pode falar porque dá cacófato. Você fala, é a Meca gay. Meca... É Mica gay, Meca gay. Meca gay. Mas é, né? Você já foi a São Francisco? Não, ainda não. Nunca fui, Nani já foi a São Francisco? Não, Já. nunca foi. Vocês dois foram, eu também nunca fui. Sim, lá é o berço dos direitos LGBT no mundo, assim, né? Lá que começou toda a história do Harvey Milk, assim, dos gays conquistarem Tem uma direitos. estátua do Harvey. Tem também um museu LGBT, assim, contando a história, o primeiro casal de lésbicas assumidas da cidade, aí tem um jornal. Eles têm um engajamento, assim, histórico, assim, com os gays. E pergunta Desde idiota, sempre, e tem assim. muito gay? Muito, não, assim, muito gay. Mas São Francisco é a capital da liberdade, não tudo, só LGBT. porque, por exemplo, tudo. Então lá, assim, droga é mais liberado. Todos os mendigos gostam de ir pra São Francisco. A gente tava gravando, o cara chegou Porque vendendo os droga. melhores mendigos vão pra São Francisco, porque lá eles dão maior Benefício. o governo benefício. Eles têm os benefícios mais bem pagos, são os mendigos mais bem Benefícios pagos. sociais. Os benefícios sociais. E lá, Já sei o que eu quero fazer da vida. Exatamente. E Se lá é der tudo quente. errado, você vai pra São Francisco que vai dar tudo certo. E lá que não tem essa coisa de atentado ao pudor. Tem pessoas que às vezes você tá andando, anda pelado, assim, do seu lado. Aqui você vê uma pessoa pelada na rua. Até teve um amigo meu no vídeo que brincou falando assim... Lá no Brasil, se você vê uma pessoa andando pelado na rua, fala, ih, vou estar com Alzheimer. Lá é mais difícil de saber, né? Se a pessoa tá só andando normalmente na rua, você... Minha dica de viagem é que você, gay, caso vá viajar pra qualquer lugar, leva sempre uma chuca portátil, porque você nunca sabe o hotel que vai ter uma duchinha higiênica acoplada. E se for pra Tel Aviv, vá solteiro, porque é o povo mais bonito do mundo. É sério, todo mundo é muito lindo lá. Eles separam homens e mulheres. São dia que as mulheres podem ir na praia e dia que os homens podem ir. Tel Aviv, eu jamais diria que Tel Aviv é um É que gay você nem friendly, pensa que Tel Aviv é uma cidade de praia. Tel Aviv, na verdade, a praia gay devia chamar praia, né? Que a cidade porque inteira é tudo tão é gay, tão gay. Mas assim, tem a praia gay oficialmente, assim, cheia de bandeira gay e tal. E do lado da praia gay é uma praia de Ortodoxos. judeus ortodoxos e Que tal. separa homens e e lá mulheres. eles separam homens e mulheres. São dia que as mulheres podem ir na praia e dia que os homens podem ir. Dia que as mulheres podem ir na praia, os homens judeus, héteros, ortodoxos, vão na praia gay. Pra deixar as mulheres na praia delas. E aí fica um monte de bicha, um monte de judeu ortodoxo vestido na mesma praia. É incrível. E não tem, Não tem problema nenhum. não tem. Assim, super cada um respeitando um. É muito O que lindo. tem pra fazer em Tel Aviv? É lá que tem uma trans, coisa... que é um taxista? A gente entrevistou no vídeo do Põe na Roda uma travesti taxista. Ela tava do meu lado na praia. Aí eu falei assim, o que você faz na vida? Ela falou, sou taxista. Aí eu fiquei tão chocado. Eu fiz questão de entrevistar ela, porque Uma aqui no Brasil, imagina... Eu vi uma trans esses dias na travesti taxista. uma E a- trans, como é que fala? Trans cis. Cis. Ela é uma mulher cis ou um homem cis? O que ela é? Isso que é uma maluquice. É né? isso que eu Gosta de entendo. homem ou de mulher? Ela gosta, adivinha? Mas a- Ela gosta. De mulher? Então Lógico. é um homem trans hétero. É isso. É uma loucura, né? Trans hétero? É. Por isso que eu Você sempre se identifica eu sempre por disse que eu quem sou você se um atrai. um objeto sexual não identificado. E a minha dica de viagem para você, bi-viajante, é usar os aplicativos de pegação também para conhecer os locais e usar os locais para conhecer os locais que os locais vão. Acabei indo conhecer lugares gays junto com o meu pai estando lá, né?
Algum lugar especialmente gay-friendly que no Viaja Bi falou? Acho que Berlim. Berlim? Uma cidade incrível. Berlim é o máximo. Se você foi a Berlim? Eu fui pra lá com meu pai. Seu pai. Peraí, mas seu pai é gay, não? Não. É travesti. Ah, não. É uma cis. Não, a história com meu pai é ótima, porque ele era super homofóbico e depois que ele me aceitou, a vida dele mudou nesse sentido também. Foi mais tolerante e tal. Ele achou você até careta depois de... Mas peraí, mas você foi pra Berlim com seu pai por algum motivo específico? Não, a gente foi fazer uma viagem, eu quis dar essa viagem pra ele, a gente foi pra Berlim, só que eu já tinha o site, já tinha o Viaja Bi, então eu acabei indo conhecer lugares gays junto com o meu pai estando lá, né? E no dia que a gente chegou em Frankfurt, aí eu falei assim, eu vou conhecer à noite, né? Porque é sábado e é o dia e tal, e eu fiquei meio sem graça, não sei o que. Ele, eu vou junto. Vai junto? Aí ele falou, não, eu vou tomar um banho, vou ver, se eu estiver animado eu vou. Eu falei, tomara que ele não vá, né? Porque Ele foi? Não, mas eu ia achar muito E você legal foi se ele feliz? fosse, Você foi porque- feliz lá? Você conseguiu pegar alguém? Lá não lembro. Em Frankfurt acho que não. Tá, e Não uma coisa peguei que aconteceu essa coisa do friendly, qual a história? Quando você vai numa festa gay, as bichas tudo voltam solteiras. Eu já fui em festa hétero, elas voltaram tudo solteiras, eu vou ter casado. Olha aí. A Nani tem uma coisa, né? A Nani Todo pega mundo a quer gente. casar com ela, as pessoas querem... Porque às vezes, olha, eu acho que tem cartão de crédito, acho que é isso. Pra mim, aquela piada que eu acho sensacional é o cara falando: quando eu era pequeno, eu quis fazer balé, meu pai não deixou, falou que era coisa de viado. Quis fazer eu queria ser estilista, meu pai não deixou, falou que era coisa de viado. Queria ser cabeleireiro, meu pai não deixou, que era coisa de viado. O que aconteceu? Hoje eu sou viado e não tenho emprego nenhum. Eu queria ver a Nani People surfando. Joga um surfista lá na minha frente, você vai ver se eu não surfo. A Marta vem do sul. E eu não sabia que Floripa é um gay-friendly também. Nossa, é uma das principais do país. Já de muito tempo. Que Acho que é uma coisa assim que tá no DNA da cidade de aceitar as coisas que veio de fora e as diferenças. Que legal. O que tem de legal em Floripa, assim, pra fazer? É muito de natureza, um destino de natureza, né? É uma das capitais do Brasil mais verdes. Essa época de baleias, você pode ver algumas baleias. Mentira! Baleia é tão legal de ver. Já viu baleia? Já viu, Nani? Já até peço espada. Mas você faz umas coisas, umas eco-viagens também. Faço. Na verdade, a gente estava falando aqui, o programa estava falando muito das coisas bem estereotípicas gays. Os destinos mais famosos, gay friendly, que eu adoro também. São Francisco, pra mim, também é número 1. Já foi? Já fui. Muitas vezes, assim? Não, fui uma vez, mas voltaria sempre. O que você achou de mais legal em São Francisco? Eu acho que, não sei se é a sensação de todo gay, mas pra mim, tu chega ali, tu vê aquela bandeira, assim, acho que tem uns 100 metros de altura, parece que tu... E parece que você voltou pra casa. Mas vai com viagem que você ia falar. E daí? Daí a gente tenta fazer coisas que são diferentes, né? E daí a gente faz uma coisa que, não sei, você fala que não surfa e tal. Na Praia do Rosa, a gente tem uma semana de surf pra gays, lésbicas e amigos e trans. Mas como assim? Uma semana... Bom, é uma história estranha, porque eu nunca sabia que tinha uma organização mundial, Gay Surfers. É um portal mundial e daí vieram com a gente conversar, porque estavam lançando um documentário sobre homofobia no surf. E ele queria fazer umas filmagens no Brasil com surfistas gays e ninguém queria aparecer em câmera. Entendi. Tem, claro que tem. Do portal, o terceiro país mais popular é o Brasil. Quer dizer, Austrália, Estados Unidos e Brasil. E você resolveu... Daí ele resolveu, quem sabe a gente faz um evento e tal, faz uma surf trip pra gays, né? E a gente fez. Daí veio gente de tudo que é lado. E quem Eu surfa queria ver a Nani mais? People surfando. Mas joga um surfista lá na minha frente, você vai ver se eu não surfo. Pega o alemão ali. Cadê? Sai surfando na hora. Nossa, mas na hora eu viro tubarão. Tom. Se você vai viajar e não tem certeza se o lugar que você vai é gay-friendly, se o hotel que você vai ficar é gay-friendly, consulta algum associado da Abrat LS, que é uma associação de turismo, para o LGBT. Aí você não vai errar. Olha que tem fotos. Essa aqui de quem que é? Essas fotos são da Marta? É minha. Isso aqui é onde, Marta? Isso é Londres. Isso aí é, tipo, o primeiro Pride você nunca esquece. Né? É bem diferente o astral lá, né? Muito mais marcha. As pessoas caminham na rua, daí tem representantes. Não sei se vocês viram, esse ano teve o policial que parou a polícia pra pedir um namorado em casamento, né? A polícia fez toda a história. Onde é essa? Isso é Islândia. Isso é tipo assim, vamos dizer de outros lugares que não são óbvios, mas a Islândia é um dos lugares
locais mais friendly que você pode imaginar, né? É linda, é muito linda. Foi a primeira ministra lésbica no mundo, né? Olha, Nossa. isso é Machu Picchu. Ah, tá. Tô falando, mas essa Islândia tá muito peruana. E no Peru tudo tranquilo, pessoal? Foi super tranquilo. Eu nunca tive problema em lugar nenhum. Teve uma situação, mas aqui no Brasil, na verdade. Muito engraçado, porque eu presido uma associação de turismo, né? LGBT. Então, muitas pessoas convidam para ir pro hotel, conhecer e tal. E eu fui, a dona do hotel me convidou e disse, vem conhecer meu hotel aqui na Serra Gaúcha, no Vale dos Vinhedos. Tal. Ela me convidou, 2 dias depois eu fui, eu estava na região. Cheguei lá, a recepção, a gente não sabe de nada de cortesia, né? Veio a assistente da gerência, sim, tá confirmado, final de semana, um apartamento sem casal. A mulher... Casal? Juro, assim, toda recepção, todo hotel ouviu. Eu lembro que eu tava aqui no Rio, eu ouvi casal. A minha dica de viagem pode parecer muito previsível, mas ela é muito necessária. Quando você for embarcar no Brasil e tiver alguma conexão para fazer, muito cuidado ao embarcar no Brasil para que não destaquem o seu canhoto da conexão. Ainda mais se você, como eu, que fez inglês por correspondência e não domina a língua, você pode ter grandes problemas, situação muito desagradável quando chegar no outro país e não conseguir embarcar porque já foi destacado o seu canhoto. Portanto, fica de olho nisso. Fui. We have no idea of Latvia. We don't even know where it is. We're here with Ray. our guest, Hello, Ray. Ray. Hello, Ray. Yeah, thank you. Welcome to Brazil. Thank you. Why Obrigado. are you... you see, it speaks Portuguese. What are you doing here? Why Brazil? Tell me about it. Brazil never was on my plan list, actually. It was, but it wasn't close plan. And then Olympics happened. Olympics. So I'm here for the Olympic Games. Then I decided, yeah, why not? Not to come a little bit before. Like the, 2 months. Big rush starts and chaos here. And just to adapt, to learn the language a little bit and settle down for a while. And that's why I'm here. Because we have no idea of Latvia. We don't even know where it is. The smallest dot on the map. And Smallest dot on the map. I didn't know it was here. How many people live in Latvia? Less than 2 million. Yeah, and there is actually quite big community in São Paulo, Nova Odessa. Yeah. Really? Yeah. Never heard about I it. had no idea. Yeah, she I lives was in there. São Paulo. We had this Midsummer Festival, super famous, the main event of the year in Latvia, and they were celebrating there, so I went there. They were celebrating in Nova Odessa. So I went there, and that was so beautiful to have Latvian songs, traditions, food, Wow, everything it is real. in the middle of nowhere in Brazil. Yeah. Are you getting along here? Do you like it? Do you plan to live here? I mean, is it... I never know. I still have a long time ahead of me, so I'm not sure. I never know where I'm going. You know, there's the joke about when friends ask me, "Oh, where are you, Ray?" And I always say, "Yeah, I'm home." And they say, "Yeah, we know home, but which country?" When you're traveling the country, you want to be local and blend in. So you eat local, you stay local, and you hang out with local. And you learn language. Beleza? Valeu. A gente conversa com tanta gente tão legal. E o que ficou na minha cabeça? Látvia? É Látvia, Letônia. Eu nem lembrava da Letônia. Não, mas é porque as pessoas vêm de lá pra cá, mas ninguém vai pra lá. Ninguém vai pra Letônia, Por que né? a pessoa vai pra lá? Tem uns lugares assim, a Letônia é um deles. Quem mais? Tipo, Guiné-Bissau. Ninguém vai pra Guiné-Bissau. Ah, vai. Acho Pra Guiné-Bissau? Não vai. Não. Qual foi a última vez que você falou, amigo? Eu tava outro dia na Guiné-Bissau. Outro dia fui fazer lá Outro dia eu falei assim, da Papua Nova Guiné. Ah, mas a gente tem. O Arthur Veríssimo já foi pra Papua Nova Guiné. Assim, porque é o Arthur Veríssimo, Mas o é só maluco de pedra, ele, é só só ele. É um lugar que tem canibalismo em alguns lugares aí. Então não vou. Vai pra Papua Nova Guiné. Cancela. Um fotógrafo falou pra mim, é lindo lá, é umas praias sensacionais, porque não tem turista, ninguém vai pra lá. Então você, inclusive, vê aviões da Segunda Guerra que caíram lá e ninguém tirou. A gente podia fazer um programa canibal friendly. O próximo programa, se você quer participar de canibalismo, vamos numerar pra vocês lugares canibais pra vocês. É bom porque já é um roteiro gastronômico e turístico.